Quase que eu perco a minha voz agora, mas a gente não perde a voz nunca aqui, galera, porque temos All Blue pra fazer! Produção! Oh, essa foi pegada fofinha, produção, muito bem. Galera, que saudade de fazer All Blue Versus aqui, dar uma dinamizada aí nos quadros do All Blue, quando tem essa quebra com semana que não tem capítulo. Eu gosto de dar uma dinamizada aqui na nossa grade de programação. E no lugar do S Blue S 74 que eu correria essa semana, a gente tá com esse All Blue Versus número 24. Propostas ótimas vocês fizeram. No momento que eu fui coletar a proposta que seria analisada, foi às 10 da manhã da segunda-feira, como a gente coloca no post de propostas. Tava lá em empate a proposta do Rangel Albuquerque, Ray Leaf versus Garp, e também a do Lucas Bagalho, de Alvida versus Carifa. Eu achei mais interessante falar da Alvida versus Carifa, então eu tomei a liberdade de escolher porque deu empate. Mas saibam que esse critério de desempate fica ao meu cargo, etc. Só que, claro, se a votação tivesse maior para o Relief versus Garp, a gente teria analisado essa. Mas vamos para Alvida versus Carifa. É uma luta gostosinha, galera. Tenho muito a ponderar aqui com vocês. Gostaria também, já digo de antemão, que quero saber a opinião de vocês também, se vocês concordam com os pontos que eu vou explicar aqui. Mas antes de analisarmos essa luta e vermos quem ganharia, peço para vocês irem na descrição nos links acima para vocês visitarem outros trabalhos meus e também conferirem as plataformas de contribuição e saberem como vocês podem ajudar o All Blue a crescer e de quebra a entrar pro QG, nossa família lá no Facebook. Mas enfim, também vivam um site onde tudo acontece primeiro. Mas vamos lá, galera. Muita coisa que eu anotei pra gente ponderar. É importante no primeiro momento a gente analisar os frutos, né? O Awa da Carifa e o Sub da Alvida. A gente sabe que a Carifa possui golpes físicos baseados na técnica do Rokushiki. E eu queria comentar um pouco desses golpes para vocês. Por exemplo, ela usando o Kamiye, Geppo ou Soro não ia influenciar muito na batalha. No caso a parte física, porque são esquivas e velocidades, então ela não interferiria muito nesse quesito de fruto do diabo, em questão de o que teria vantagem ou não aí. Já o Shigan e o Rankiaku, a gente tem que fazer algumas observações. O Shigan, acredito que não faria efeito, porque ele é um golpe de contato. No caso da Carifa, a gente sabe que tem variações do Shigan, o Robiruti masterizou essa técnica em específico, a gente vê o Shigan Bot dele, mas a Carifa é um Shigan direto, contato direto com o corpo. Como a gente sabe que o Sub é aquele fruto escorregadio, o Shigan escorregaria pelo corpo dela facilmente. Porém, o Rankiaku é um golpe de pressão no ar que corta o ar, então eu acredito que poderia sim haver um impacto aí. Não seria um golpe de contato direto, nada escorregaria, e sim uma energia que corta o ar, como a gente vê em diversos shonens, atingiria a Alvida e acredito que aí ela sofreria dano. A gente também tem um TK e ela poderia bloquear como defesa os golpes da Alvida, né, com a clava de ferro de repente, ou algum tiro, alguma coisa, de boa. Outra coisa importante para falar é que a gente fala dos golpes físicos da Carifa baseado no Rokushiki. Mas a gente também tem que ponderar o fruto dela, o Awa, até onde ele seria vantajoso contra a Alvida e a sua técnica com o Sub, né? Porque a gente vê que a Alvida depende muito do fruto dela. A Carifa, ela conseguiu criar ótimos golpes com a Awa, mas ela também tem grandes golpes físicos com o Rokushiki. Mas então, tomando como referência agora o Awa, acredito que contato físico, por exemplo, se ela fosse abraçar a Alvida para tentar fazer com que ela fique ensaboada e perca o poder, acredito que não funcionaria, porque a Alvida escorregadia. Porém, se ela usasse as espumas dela na Alvida, aí sim a Alvida ficaria daquele jeito que a gente viu a Nami e o Sanji, bem brilhosinha, etc. O curioso dessa luta é que a Alvida tem um fruto como se ela já fosse a forma em que a Carifa deixa a pessoa que ela toca. Porém, não é uma desvantagem para a Alvida, e sim uma vantagem. E aí que tá. A espuma transformaria essa vantagem em desvantagem, tá entendendo? E a gente tem que ver também o lado da Alvida, né, velho? Que a gente, o que eu comentei aqui, ela tem a vantagem com o Sub, mas com as espumas
ela se foderia total, velho. Agora, claro, se a Carifa fosse atacar ela com o chicote que ela usa lá quando tá invadindo a galeira pra matar o Iceberg, e junto com a Robin, etc., e pegar as plantas da Pluton com o chicote lá que eu falei, mais vantagem pra Alvida, desviaria. Vocês podem ver que golpes físicos sempre desviam do fruto da Alvida. Agora, a espuma, acredito que envolveria ela e a transformaria naquele bonequinho. O que é que a gente pode falar mais aqui? Outra coisa que a gente tem que ponderar é a força física da Carifa, baseada no Dourik, que é algo meio fora de parâmetro para você se guiar por força. Mas se você for ver a quantidade de Dourik dela, não é pouca coisa pra gente deixar de lado. A Carifa vale por 63 marinheiros, ela tem um Dourik de 630 naquela época, né? Acho que a gente tá analisando aqui pré-time skip a coisa, então acredito que em poder de força, ela já é muito mais forte que a Alvida. Não acredito que a Alvida tenha esse poder todo, além de que ela depende muito do fruto dela. Então eu acredito que, devido a treinamento, técnica, velocidade, treinamento e técnica é o Rokushiki. Velocidade dela também envolvendo o Rokushiki, a força física baseada no Dourik dela e o poder das espumas do Awa Awa, sempre lembrando, toque não, mas envolvendo a Alvida com as espumas sim, ela venceria. Então eu acho que a Carifa tem bastante vantagem numa luta dessa contra a Alvida e acredito que a vitória dela se daria por causa disso. Mas é muito importante esse detalhe das espumas, porque apesar dela ter Rokushiki, etc., acho que só com Rankiaku ela conseguiria atingir a Alvida. Mas acredito que até isso seria o suficiente, então seria uma vitória bem, não sei se humilhante, acho que teria alguns quadros, algumas páginas de conflito, mas a Carifa conseguiria com uma certa facilidade ganhar da Alvida. Resta saber como ambas estão agora no novo mundo, né? Que elas já apareçam, eu acredito que a CP9 e a Alvida, pelo bando do Bug que virou Shichibukai, vão aparecer e vai ser bem interessante de ver elas duas em ação, e seria muito interessante se rolasse esse confronto. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui do Versus. Sabem que é uma meta do Patreon, quando a gente chegar nessa meta o Versus vai voltar de vez. E até a próxima, galera. Confira as últimas novidades no ícone de informações aqui no canal. Até mais.